Pessoal, como vocês sabem, a PGR denunciou o Bolsonaro aí, né, pedindo quase 40 anos de cadeia. E como vocês sabem, foi uma denúncia sem provas, não contém provas, é toda baseada na delação do Mauro Cid. Bom, né, as provas são a delação do Mauro Cid, é isso que eles estão contando. E o que eu quero te mostrar aqui é extremamente grave. São cenas fortes, onde Mauro Cid foi torturado, foi coagido, ameaçado a delatar Jair Messias Bolsonaro, a colaborar com a narrativa imposta pelo ministro ditador Alexandre de Moraes. Eu quero te mostrar tudo o que aconteceu, meus amigos, você vai ficar assustado. São vídeos realmente, cenas fortes que vai te assustar, mas eu preciso te mostrar. Claro que antes eu só peço pra você me ajudar a compartilhar esse vídeo e deixar o seu like aqui embaixo, porque é muito importante, né? E claro, deixar também seu comentário. Meus amigos, primeiro eu quero mostrar pra vocês esse áudio que vazou do Mauro Cid lá atrás, onde ele denunciava algumas coisas que estavam acontecendo na Polícia Federal. Olha aqui e vê se você lembra desse áudio. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não vai adiantar. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo, e eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Então tá aí, meus amigos, o que você vê aqui, né, que lá atrás, quando ele começou a ir lá, né, fazer os seus depoimentos, eles já brigavam com ele. Não, porque não pode ter sido isso que você tá falando, não, porque você tá mentindo, ou seja, fazendo aquelas ameaças ali, né, pra ele colaborar com a narrativa. Não, você tem que falar o que a gente quer, senão, esse negócio de vacina aqui já dá não sei que quantos anos de cadeia. Sei que. Então a gente já conseguia ver aí que ele estava sendo realmente coagido, ameaçado a delatar Jair Messias Bolsonaro, mas ele estava resiliente, ele estava segurando. Mas aí, meus amigos, depois que soltaram, né, as imagens, os vídeos, onde ele estava fazendo os seus, estava delatando o Bolsonaro, né, com o Alexandre de Moraes, saiu esse vídeo aqui, onde o Alexandre de Moraes ameaça prender não só ele, como seu pai, sua filha e sua esposa, caso ele não colaborasse com a narrativa. Olha só, com seus próprios olhos. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está
plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Também. Meus amigos, olha este vídeo aqui. Eles não estão nem aí para o que o Mauro Cid está falando. Aparentemente, o que dá a entender com esse vídeo é que o Moraes já tem o resultado de toda a investigação. Ele já tem a narrativa ali escrita, com a condenação pronta, né, com as provas que eles juntaram aí, que é um tanto de narrativa uma em cima da outra. E olha aqui, Mauro Cid, se você que estava lá com o Bolsonaro nisso tudo que estava acontecendo, né, não falar o que a gente quer, o que vai acontecer? Fala aí, Moraes. Colaboração sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Meus amigos, a gente está falando de um processo, nós estamos falando de uma denúncia onde a prova de todos os crimes, de tudo que aconteceu, é a delação do Mauro Cid. E aqui a gente vê que lá atrás, quando ele estava falando com a Polícia Federal, ele já estava sendo ameaçado, coagido, eles ficavam nervosos com ele porque não estava falando o que eles queriam, ele estava falando a sua versão, a sua verdade, mas não era o suficiente. E agora tem esse vídeo do Alexandre de Moraes já também ameaçando a sua família. E estamos usando essa delação para acusar o Bolsonaro como prova, como base da denúncia para o Bolsonaro. Isso aqui é um tapa na cara do povo, é inacreditável. Torturaram um homem na cadeia, torturaram um homem, né, na sua investigação, para colaborar com a narrativa, para entregar o Bolsonaro. Isso aqui tá mais do que claro. Inclusive, antes dele mudar a versão 1 milhão de vezes, né, por causa da pressão, eu me solidarizo com o Mauro Cid. Eu tô com pena dele, porque ele foi realmente coagido a falar. Porque olha o que ele estava falando antes de tudo. Ele deixa claro que não havia golpe, que o Bolsonaro não queria, olha aí. O senhor mantinha a chama acesa? O senhor acreditava que dava para dar o golpe até o último minuto? Não, senhor. Não, senhor. Eu, na minha opinião particular, não. E até porque eu sabia, se o senhor percebe, se o senhor pegar todas as minhas mensagens antigas, você vai perceber que eu falava, não encontrou fraude, o senhor está preocupando, tá procurando, o presidente não vai dar golpe. Assim, se o senhor percebe, todas as minhas mensagens elas são nesse sentido. E eu estava acompanhando, estava vendo o que estava acontecendo, até por saber que as Forças Armadas não iam fazer nada. Mauro Cid estava muito resiliente, falando a verdade, o que ele sabia realmente, mas, infelizmente, depois da pressão, ele teve que colaborar com a narrativa. Inclusive, esse tipo de conduta, meus amigos, esse tipo de conduta, ela é crucificada até pelos próprios STF, lembra da Lava Jato? Por causa lá que o Doutor Dallagnol estava conversando com o Moro, já fizeram um escândalo em cima disso, falando que não podia fazer eles delatarem porque ficava lá. Olha só o que o Gilmar Mendes fala desse tipo de conduta. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Quem está falando é o próprio Gilmar Mendes. É o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, falando que esse tipo de prática é prática de tortura. Mas não, chega o rei, o grande Alexandre de Moraes, e ele pode fazer o que ele quer. Então, pessoal, a verdade é que isso deveria ser nulo. Essa denúncia é baseada numa delação onde um cara delatou por pressão, por ameaça, porque foi coagido, deveria ser nulo. Olha só o Coppola explicando muito bem pra vocês. O CID é juridicamente nula, ela não encontra amparo em outras evidências e demonstra aí que a frágil denúncia da PGR contra Bolsonaro e demais investigados não passa de uma peça de ficção sobre um golpe imaginário. Como se sabe, houve transição pacífica de poder no Brasil. Ninguém impediu ou atrapalhou a diplomação e a posse do novo governo, muito pelo contrário. Manchete do jornal O Globo, 30 de dezembro de 2022. Bolsonaro nomeia novos comandantes da Aeronáutica e Marinha escolhidos por Lula. Bolsonaro já tinha assinado a mudança no Exército. Pessoal,
Que golpe é esse no qual o suposto golpista facilita a transição para o novo governo? Mas enfim, vamos voltar aqui para a denúncia. É importante pontuar que, depois de anos de investigação, não foi encontrada nenhuma mensagem, nenhuma gravação, nenhum documento que vincule o Bolsonaro pessoalmente a qualquer ordem criminosa. Lembra que eu estava falando pra vocês que não tem prova. Não tem algo que realmente prova. O Bolsonaro realmente sabia. Porque isso liga com isso, teve essa ligação que fez isso. Não. As provas são a delação do pressionado Mauro Cid. Do ameaçado Mauro Cid. O que tem, e sobra isso, são mensagens sobre o Bolsonaro. Demonstrando, inclusive, que o ex-presidente foi muito pressionado a agir de forma mais drástica e que ele resistiu a essa pressão. Trago para vocês uma manchete de hoje da Folha de São Paulo. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Vou repetir isso aqui. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz Procuradoria-Geral da República, sem comprovar, sem apresentar provas. Gonet, o nome do procurador, escreveu que ex-presidente recebeu e deu aval ao documento que fala nos assassinatos de petista, do Lula, do Moraes e do Alckmin. Bom, enfim, os indícios apresentados pelo procurador para sustentar essa absurda acusação são o local de impressão do documento e uma mensagem de WhatsApp entre terceiros. Gente, isso não é suficiente em lugar nenhum para denunciar ninguém, especialmente considerando que nenhum depoimento, nem mesmo o inquérito da Polícia Federal corrobora essa tese de que o Bolsonaro autorizou o assassinato de autoridades. Desculpa, eu rio, mas é porque não tem jeito. Aliás, o jornalista Cláudio Humberto, na sua coluna, fez um diagnóstico muito preciso das investigações que levaram a essa denúncia. Abro aspas aqui. O uso impressionante de expressões condicionantes revela uma certa insegurança sobre a narrativa oficial. Então, conforme a apuração dele, os termos hipótese ou hipotético aparecem 25 vezes. Possível e possibilidade aparecem quase 50 vezes. E o futuro do pretérito, pessoal, aparece mais de 100 vezes. Meus amigos, estamos falando de uma denúncia formalizada pela PGR, pelo Procurador-Geral da República, mandando para o ministro da Suprema Corte condenar um ex-chefe de Estado. E tem possivelmente, talvez, futuramente, meus amigos, isso aqui carece de uma seriedade, de um profissionalismo de provas que vocês não têm ideia. É uma grande farsa essa denúncia. É aquele famoso Bolsonaro teria, faria. Então, via de regra, o direito penal não pune esse tempo verbal. Mas enfim, na ausência de provas substanciais para corroborar a narrativa de golpe, para incriminar o Bolsonaro e os seus aliados, a PGR construiu essas especulações, esses achismos, totalmente agarrada no depoimento do único delator do caso, o senhor Mauro Cid, antigo ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Então, vamos aos fatos sobre a principal prova que a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes e a PGR conseguiram produzir ao longo de anos de investigação abusiva. Primeiro fato, como bem disse o Zé, por lei, a delação premiada por si só não é suficiente para que o tribunal não é nem sentencie, para que ele receba a denúncia. Muito menos para ele fundamentar a sua decisão. Tudo o que o Mauro Cid disse precisa ser corroborado por outros meios de prova. E ao contrário do que o jornalismo preguiçoso, o jornalismo militante faz parecer, as conclusões da polícia, as conclusões da procuradoria não constituem prova. Elas refletem apenas uma interpretação dos fatos. Nesse caso, uma interpretação impossível dos fatos, como disse a Folha de São Paulo ao demonstrar que Bolsonaro foi acusado sem provas de apoiar assassinatos. Segundo fato importante, o Mauro Cid foi preso preventivamente e só foi liberado depois de fechar o seu acordo de delação premiada. Vamos ver o que o ministro Gilmar Mendes afirmou em plenário sobre esse tipo de procedimento em 2023, jurisprudência atualíssima do STF. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha, coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Fecha aspas. E aí eu fico imaginando se o Gilmar Mendes se referiria ao ministro Alexandre de Moraes como um pervertido ou um torturador.
Fecha aspas. Especialmente considerando o terceiro e último fato, Basília. O Mauro Cid, como também apontou o Dr. Zé Eduardo, mudou a sua versão dos fatos em múltiplas ocasiões e confidenciou a pessoas próximas que era ameaçado e constrangido para moldar o seu depoimento às narrativas das autoridades investigadoras. Isso veio a público em áudios vazados pela revista Veja. Eu vou ler um trecho de um só aqui. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, coisa que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam, eles discutiam que a minha versão não era a verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E aí, só para fechar, depois do vazamento desses áudios, o Moraes determinou mais uma vez, sem a devida justificativa, a prisão preventiva de Mauro Cid e o constrangeu a modificar seu depoimento. Tem um registro oficial disso, eu posso ler mais à frente no debate. Então, só para responder a pergunta, se é que já não está claro, essa delação só tem a força que os teóricos do golpe estão dispostos a dar para ela. Sozinha, para o direito, Basília, ela não para de pé. Muito simples e muito bem mastigado pelo Coppola. Meus amigos, isso aqui tinha que ser nulo. O STF não deveria nem receber essa denúncia, de tanto que ela carece de informações, de provas, de tudo. E ainda, a única prova, a gente vai falar isso o tempo todo nesse vídeo, a única prova que tem foi um cara que foi ameaçado, constrangido, vazou, a primeira vez que ele foi delatar, vazou um áudio dele, porque ele foi desabafar com um amigo dele, que ele achava que era amigo. Foi desabafar, olha, que foi o áudio que eu mostrei pra vocês, eles não querem que eu fale a versão verdadeira, eles querem que eu confirme a narrativa deles, querem que eu faça isso, querem que eu faça aquilo. E depois que esse áudio vazou, ele foi preso. O Alexandre de Moraes colocou ele na cadeia, porque esse áudio vazou onde ele mostrava a verdade, e isso está sendo usado como prova. Agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês, breve também, aqui do advogado do Bolsonaro, mostrando a verdade, o que tá acontecendo com ele, o que tá acontecendo com o Bolsonaro, a verdadeira, o que tá acontecendo com essa denúncia, olha aí. Eu não tô falando que são vocês, eu estou dizendo que vocês estão pegando a palavra de um general e estão me questionando sobre a palavra do general. E eu estou respondendo ao que o general disse. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu entendo, vocês são comentaristas políticos, vocês participam aí dos acontecimentos do país todo dia, vocês têm que ter posturas, mas eu quero dizer para vocês que a defesa não foi ouvida. Ainda não temos defesa, ainda não colocamos a nossa versão. As coisas têm que ser analisadas sob a perspectiva do contraditório. Vocês fazem perguntas sobre um trecho daqui, sobre um WhatsApp de lá. Eu ainda não tive acesso a todos os WhatsApps, a toda a mídia dos telefones. Pedi hoje para o ministro Alexandre de Moraes, como é que eu vou apresentar a defesa? Eu não tenho o telefone do Bolsonaro. Até agora eu não tive o telefone do Bolsonaro. Então, nós temos que fazer uma discussão à luz do contraditório. Eu não estou criticando vocês, vocês têm a opinião de vocês. Direito, como diz um antigo professor da faculdade meu, saudoso Hermínio Marques Porto, direito não é matemática. Você não pode dizer que a ponte vai cair ou não vai cair sem um conhecimento técnico. Direito, todo mundo tem sua opinião. Eu respeito a opinião de vocês, mas só quero lembrar que por hora não houve defesa. Por hora, só houve acusação. Por hora, só há os trechos que efetivamente foram extraídos no interesse da acusação. Por hora, a defesa não teve oportunidade de fazer pergunta ao general nem ao brigadeiro. Por hora, a defesa não teve oportunidade de verificar efetivamente o que existe ou o que não existe, ou quais são os outros trechos dos telefones das pessoas que foram alvos da operação. E por hora, nós ainda não temos um julgamento instaurado, ainda não sabemos sequer se esse julgamento, pelo jeito estão querendo fazer um julgamento na turma. Começa mal. Como pode se fazer um julgamento na turma? Nós temos uma regra constitucional. O senhor vai pedir para que seja no plenário? Eu estou estudando a forma de pedir, mas veja, existe uma norma constitucional para julgamento de presidente da República. O Supremo, como nós sabemos, todos nós sabemos, tem ali interpretações diversas a respeito do foro por prerrogativa de função. Ora, de uma forma mais abrangente, ora de uma forma mais restrita. Com o julgamento do ministro Barroso, teve uma forma mais restrita. Agora, já há uma maioria para uma forma mais abrangente, que se chama, portanto, já existe maioria no Supremo para a prorrogação do foro. Qual foro que pode ser prorrogado para o presidente da República? O juiz natural é o pleno. A portaria do ministro Barroso
quando ele encaminhou, em função do número de julgamentos que existiam no Supremo Tribunal Federal, casos para a turma, são os casos de deputados, de senadores, de ministros do TCU. O presidente não foi encaminhado para a turma. E se nós estamos com o julgamento do Supremo dizendo que se prorroga o foro, como é que o presidente prorroga o foro do pleno do presidente do Supremo Tribunal Federal para a turma? Não está correto isso. É claro que nós vamos discutir. Nós temos que discutir isso. Nós temos que ter um julgamento justo. Vocês têm a opinião de vocês, os ministros vão ter a deles. Pode condenar, pode absolver, pode receber a denúncia, pode não receber a denúncia, mas nós temos que ter um julgamento correto, justo. O julgamento não vai pacificar o país, porque o Supremo, se decidir por um lado, agrada metade do país, mais da metade, menos da metade, se decidir por outro, da mesma forma. Mas o julgamento justo é a única forma de acalmar o país em geral e preservar a democracia. Tanto está se falando nesse processo, porque preservar o devido processo legal também é uma forma de preservar a democracia. Então tá aí, muito bem falado, muito bem explicado. Essa denúncia não foi feita com base no direito, com base em provas ou com base no devido processo legal. Não, eles só querem formar uma narrativa pra prender o Bolsonaro. É só isso que importa. Nada mais importa. Ah, teve prova, realmente é dar golpe ou não? Não sei. O Mauro Cid tá falando a verdade ou não? Não sei. Não importa, nós temos aqui o resultado pronto. Nós já temos a narrativa pronta. É isso aqui que a gente tá falando que aconteceu e acabou. E nós vamos condenar ele a 38 anos. Acabou. É isso que eles estão fazendo. Não tá tendo defesa, não tá tendo devido processo legal. Os juízes são imparciais. Querem condenar na turma. Na turma onde só tem a Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes. Pô, é só os indicados pro Lula. É só os que sempre pendem pro lado da esquerda. E aí a gente ainda tá falando isso, que é a Suprema Corte Brasileira. Os guardiões da lei, são eles que estão fazendo isso. Tá tudo de cabeça pra baixo, amigo. A verdade é essa, mas Jair Messias Bolsonaro até agora, até no dia de hoje, mesmo com essa denúncia já formada, não provaram que ele ia participar desse golpe. Já mostraram sim que ele foi pressionado, que alguns generais queriam, alguns outros não, isso é fato, mas que o Bolsonaro agiu, que ele assinou um decreto, que ele mandou dar o golpe, que ele mandou matar, que ele está envolvido, não tem esse tipo de prova e foi tudo forjado, foi tudo construído para a prisão do Bolsonaro. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, se você tem alguma opinião formada, se você está contra isso, se você acha que eles estão abusando do poder para acabar com a concorrência política, porque sabemos que Bolsonaro hoje vence do Lula, ou se é só perseguição mesmo, se só não querem Bolsonaro por aí. Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, é muito importante o seu posicionamento, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo e também me ajude a compartilhar.